Karen recomenda que Eugênio não permita que ninguém, nem mesmo Amparo, o engane. Apesar disso, Eugênio não dá importância às palavras de Karen e continua admirando as fotografias de Amparo. Humberto questiona Amparo sobre o motivo de Memo não ter revelado a ele que é o pai de Isabela, considerando que ele já havia contado aos irmãos. Amparo esclarece que às vezes é mais simples discutir certos assuntos com os irmãos e pede que ele não leve isso de forma pessoal. Ela explica que Memo não tem encontrado paz desde que soube que Isabela é sua filha. Humberto comenta que ninguém deles imaginaria que Olivia estivesse grávida e muito menos que fosse tão insensível a ponto de não contar a Memo que a criança era dele. Ele pergunta quando Memo planeja contar a verdade ao casal. Amparo responde que está aguardando Isabela melhorar de saúde e revela seu medo quanto à reação da família. Humberto diz que se estivesse na posição deles, a primeira coisa que faria seria proteger a sua família e tem certeza de que Amparo faria o mesmo. Amparo acredita que Daniela poderia compreender, pois é uma boa pessoa, mas não arriscaria garantir o mesmo sobre o marido dela. Humberto espera que Fausto também entenda, pois se não o fizer, Memo poderá se meter em grandes problemas. Memo está no seu lugar de sempre pensando. Ele se emociona ao relembrar o dia em que conheceu Isabela. Macário chega à casa de sua amante e eles começam a se beijar com intensidade. Eugênio se surpreende ao saber por Sebastian que Macário foi o responsável pelo fechamento do restaurante. Sebastian informa que Lupita e Gabi estão devastadas com a possível separação dos pais. Eugênio se recusa a acreditar nessa possibilidade. Sebastian diz ao pai que, embora quisesse ajudar a investigar mais, ele e Lupita estão se reaproximando e claramente não fará perguntas sobre os pais dela. Eugênio pede a Sebastian para não deixar Lupita sozinha. Sebastian promete compartilhar qualquer novidade que souber. Ele avisa que planeja convidar Lupita para almoçar e tentar animá-la. Sebastian leva Lupita até sua casa e avisa que vai preparar o almoço. Lupita sugere pedir algo para comer, temendo que não tenha tempo de voltar para a faculdade. Porém, Sebastian diz que também precisará voltar ao escritório e garante que haverá tempo até para a sobremesa. Lupita reconhece que não imaginava que Sebastian fosse levar o trabalho tão a sério. Sebastian responde que está realmente empolgado com esse novo foco no trabalho e que está desenvolvendo um projeto que pretende apresentar ao pai. Ele observa que, apesar de a empresa realizar diversos empreendimentos, nada é sustentável. Por isso, ele conversou com o arquiteto que o ajudará a projetar um sistema de captação de água da chuva para irrigar as áreas verdes e outras iniciativas. Sebastian tenta se aproximar de Lupita, mas ela o afasta. Então ele opta por cozinhar e sugere que ela fique à vontade ouvindo música se preferir. Quando Sebastian se retira, Lupita se observa no espelho e disfarça ao vê-lo voltar para perguntar se ela não gosta de alguma coisa. Eugênio procura Amparo para uma conversa. Yolanda serve Macário e quando Grace passa, ele pergunta se ela não vai cumprimentá-lo. Yolanda pede que a filha seja educada, mas Grace se irrita por ter que fazer as coisas forçadamente e acha melhor deixar a mãe cuidar de seu rei e senhor. Yolanda lembra que Macário é o pai dela. Grace afirma que Macário nem ao menos lhe deu seu sobrenome e, portanto, esse homem não é nada seu, declarando que não tem pai. Yolanda dá um tapa na filha, pedindo que ela respeite Macário. Grace critica a mãe por preferir um homem à sua própria filha e leva outro tapa de Yolanda, enquanto Macário apenas observa tranquilamente. Daniela admite que ainda não consegue acreditar que Memo durante todo esse tempo estava frequentando a casa deles, sabendo que era o pai de Isabela. Fausto afirma que Memo manipulou Daniela sem qualquer escrúpulo e insiste que precisam estar mais unidos do que nunca. Daniela compreende que agora faz sentido o fato de Memo gostar tanto de Isabela e estar sempre preocupado com ela e com a família. Fausto diz que provavelmente todos da família de Memo já estavam cientes e que nunca deveriam ter se envolvido com aquela gente. Ele garante que estavam monitorando a filha deles e mentindo coniventes com Memo. Daniela acredita que Memo apenas a usou. Fausto confirma que sim, e por isso toda a família perseguia Isabela. Ele afirma que Memo não pode mais entrar na casa deles, muito menos ter qualquer tipo de contato com Isabela, e garante que não vão ceder às exigências do caminhoneiro. Fausto tenta convencer Daniela de que Memo quer tomar a filha deles. Ele assegura que Memo não desejava apenas se aproximar de Isabela, mas queria tudo e não vai deixar as coisas como estão. Daniela se assusta e diz que Memo sabe o quanto Isabela é importante para ela e para Fausto, pois são os pais dela.
Fausto insiste que Memo abusou da confiança deles e é capaz de qualquer coisa, até de falar de amor e manipular Daniela para o seu próprio benefício, mas no fundo só queria tirar Isabela. Ele tem certeza de que em algum momento Memo teve interesse em Daniela, mas se sente aliviado por ela não ter caído na armadilha que ele estava criando ao redor de todos. Fausto sugere que Daniela o acompanhe para buscar Isabela na escola. Eugênio comenta com Amparo que soube dos problemas dela com Macário e pergunta como ela está. Amparo confessa que não sabe se fez a escolha certa, se deve voltar atrás ou manter sua decisão. Eugênio oferece sua amizade incondicional, mas Amparo responde que os problemas do casal devem ser resolvidos pelo próprio casal. Eugênio concorda, mas diz que se preocupou com ela e ela agradece. Eugênio então propõe que falem sobre o livro. Ele sugere que o lançamento seja feito no restaurante onde todas as receitas começaram a surgir. Amparo se anima com a ideia e agradece pelo livro e por tudo. Enquanto isso, Humberto atento observa a aproximação entre os dois. Amparo comenta que entre tantas adversidades e tristezas, isso é o único aspecto que a faz sorrir neste momento. Eugênio afirma que ela merece isso com todas as honras, por tudo o que faz de delicioso na cozinha. Amparo sorri e oferece algo para Eugênio comer. Ele concorda. Assim que Amparo sai, Eugênio percebe Humberto observando à distância. Enquanto isso, Yolanda tenta obrigar Grace a pedir desculpas a Macário, mas a jovem se recusa terminantemente. Grace afirma que Macário só faz promessas vazias para sua mãe, chamando-a de ingênua por se contentar com as migalhas que ele oferece. Yolanda ameaça bater nela, mas Grace continua enfrentando a mãe, rejeitando qualquer vínculo com Macário como pai. Grace afirma que sua mãe está se iludindo ao pensar que um dia Macário abandonará a outra família para ficar com elas. Sem rodeios, ela declara que Yolanda sempre será a outra. Grace ainda desabafa, dizendo que ela mesma não passa de uma filha de um caminhoneiro que vive em uma casinha naquele povoado. Enquanto isso, Sebastian e Lupita se assustam quando uma panela pega fogo. Rapidamente, Lupita o ajuda a abafar as chamas com panos molhados e o incêndio é controlado. Sebastian, um tanto frustrado, comenta que seu pai é um excelente cozinheiro, mas ele nunca imaginou que seria tão difícil fazer o mesmo. Ele explica que ao adicionar vinho à carne, tudo pegou fogo. Em tom de lamento, Sebastian admite que agora ficarão sem comer, já que ele é péssimo na cozinha. Lupita sugere que cozinhem juntos, lembrando que também aprendeu algumas coisas ao observar sua mãe. Sebastian a admira e declara que ela é a mulher mais linda da galáxia. Com humor, Lupita responde que esse encanto se dissipa rapidamente quando está com fome. Por outro lado, Úrsula questiona Memo sobre como foi o encontro com Daniela e Fausto. Memo pede um instante, visivelmente abalado, dizendo que não está bem. Ela insiste em saber o que aconteceu, já que nunca o viu tão perturbado. Memo confessa que eles já sabiam de tudo e o encararam com olhares cheios de desconfiança. Cínica, Úrsula pergunta como descobriram. Memo explica que Fausto alegou ter ouvido uma conversa entre ele e Amparo, mas desconfia que isso não seja totalmente verdade. Ele acredita que Fausto descobriu de outra forma e promete investigar. Úrsula, temendo ser descoberta, afirma que o mais importante é que ele já contou toda a verdade. No entanto, Memo lamenta que a reação de ambos tenha sido hostil, como se estivessem completamente contra ele. Úrsula então pergunta se eles revelaram a Isabela que ele é seu verdadeiro pai. Memo explica que decidiram esperar para contar a verdade, mas teme que talvez nunca o façam. Ele expressa a dor de imaginar que Isabela pode jamais saber quem ele realmente é. Ao sair da escola, Isabela corre para os braços de Daniela. Em silêncio, Daniela reflete sobre o que faria se perdesse sua filha. Isabela pergunta por que os dois foram buscá-la. Fausto responde que queriam passar mais tempo ao lado dela. Isabela demonstra alegria, mas observa que o pai está sempre ocupado e nunca tem tempo para brincar com ela. Fausto, tentando agradá-la, pergunta se ela não se lembra de como se divertiram no dia anterior e sugere que tomem um sorvete juntos. Cheia de carinho, Isabela declara todo o amor que sente por seu papai tão lindo. Fausto, fingindo afeição, afirma que ama as duas e que Isabela é tudo para ele, deixando claro que sem ela sua vida não faria sentido. Úrsula afirma a Memo que ele tem direitos sobre Isabela por ser o pai biológico. No entanto, Memo explica que o casal realizou a adoção de forma legal e acredita que há pouco que ele possa fazer. Úrsula reforça a necessidade de contratar um advogado. Memo lembra que ela está grávida e não deve se abalar, sugerindo que enfrentem a situação com tranquilidade.
Úrsula alerta que o casal possui recursos financeiros e pode usar sua influência para prejudicá-lo, chegando até a deixar o país com a menina. Nesse caso, Memo nunca mais teria a chance de ver sua filha. Ele admite que essa possibilidade o devastaria. Úrsula insiste que Daniela está longe de ser uma pessoa íntegra. Memo a repreende, pedindo respeito por Daniela, reconhecendo o amor e a dedicação que ela demonstra por Isabela. Ele diz que prefere resolver tudo no seu tempo, sem pressa e aguardando que a situação se estabilize. Úrsula concorda, mas deixa claro que se sente incomodada com a consideração que Memo tem por Daniela, enquanto ela parece agir de forma tão desleal com ele. Enquanto isso, Yolanda solicita que Macário perdoe Grace por sua atitude. Macário comenta que as crianças de hoje em dia estão todas desobedientes. Depois ele pergunta o que há de sobremesa e os dois seguem para o quarto. Eugênio elogia a comida que Amparo serviu, dizendo que se existissem livros que transmitissem aromas e sabores, eles seriam um sucesso absoluto. Humberto, por sua vez, observa o sorriso espontâneo de sua filha. Eugênio menciona que fica feliz ao ver Amparo sorrir. Humberto olha para o relógio e Eugênio entende que é hora de partir. Antes de sair, Eugênio insiste em pagar pela refeição, embora Amparo tente recusar. Humberto, visivelmente incomodado, afirma que Eugênio é apenas mais um cliente. Assim que Eugênio deixa o local, Humberto avisa a filha que precisam ter uma conversa mais tarde. Pouco depois, Leonardo chega para o almoço. Logo em seguida, Zé Maria aparece e pergunta pelo pai, deixando Amparo sem saber o que responder. Lupita prepara sanduíches para ela e Sebastião, enquanto comenta que esses monstrinhos trazem lembranças do que ela e Gabi faziam na infância. Sebastião, tentando animá-la, diz que não quer que ela fique triste por causa dos pais. Em resposta, Lupita admite que nunca imaginou que um dia eles não estariam mais juntos. Sebastião então confessa que não entende como alguém consegue ficar do lado da mesma pessoa durante tantos anos. Lupita, por outro lado, afirma que gosta da ideia de construir uma vida ao lado de alguém para sempre. Ele reconhece que isso soa atraente, mas considera uma das coisas mais improváveis alguém permanecer ao lado de outra pessoa por toda a vida. Lupita rebate, dizendo que seus avós são a prova de que isso é possível. Ela conta que quando Martina faleceu, Humberto ainda era jovem, mas nunca esteve com outra mulher. Além disso, todos os domingos ele visita o túmulo de Martina. Então ela pergunta a Sebastião se ele também costuma visitar o túmulo da mãe. O semblante de Sebastião muda. Visivelmente desconfortável, ele responde que está atrasado para o trabalho na construtora. Lupita percebe que tocou em um ponto delicado e tenta se desculpar, mas ele corta a conversa, admitindo que prefere não falar sobre o assunto. Confessa ainda que desde o enterro nunca mais foi ao cemitério. Quando Lupita insiste em saber o motivo, Sebastião perde a paciência, eleva o tom de voz e encerra a discussão, dizendo que vai esperá-la no carro. Ao chegarem em casa, Isabela pergunta aos pais por que não compraram sorvete para Memo. Daniela explica que Memo não está mais lá, pois terminaram o trabalho mais cedo. Isabela diz que queria brincar com ele, mas Fausto, tentando mudar o foco, sugere que ela vá ao quarto, termine o sorvete e depois conte às bonecas qual foi o sabor. Quando Isabela sai, Daniela questiona como lidarão com a situação, já que a menina continuará perguntando por Memo. Fausto propõe que digam que ele foi demitido, mas Daniela discorda. Fausto sugere inventar que Memo é um ladrão. Daniela fica chocada e rejeita a ideia, afirmando que não pode mentir sobre Memo, pois isso vai contra seus princípios. Fausto, irritado, pergunta se ela está defendendo Memo. Daniela nega, mas reforça que não mentirá para a filha. Ele insiste, alegando que Memo entrou na casa escondendo a verdade e que uma mentirinha inocente seria o melhor para proteger Isabela. Daniela mantém sua posição, dizendo que mentir nunca é a solução ideal e que isso contradiz os valores que quer ensinar a filha. Frustrado, Fausto exige que ela encontre uma forma de fazer Isabela esquecer Memo de uma vez por todas, deixando claro que não quer que a menina volte a se aproximar daquele imbecil.